Queridos amigos, queridas amigas, muito boa noite a todos. Nesta noite, nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da coletânea de preces espíritas, e nos coube aqui os itens 26 a 29, que fala das aflições da vida e também das ações de graças recebidas. É bom lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo é o Novo Testamento de Jesus à luz do Espiritismo. Não existe nenhuma modificação. Há muitos anos atrás, existia um mosteiro no Tibete. E este mosteiro, lá viviam os monges, os sábios, não é? E também os seus discípulos. E certo dia, o mestre que comandava, que dirigia aquele mosteiro, pediu para reunir todos os discípulos do pátio para que ele pudesse lhes falar. A apreensão foi geral, porque todos queriam ouvir a palavra do mestre. E, estando todos reunidos no pátio, o mestre então perguntou a todos: vocês sabem do que eu vou falar aqui para vocês? Houve um breve silêncio e alguns arriscaram a responder: não. Então o mestre disse: bem, se vocês não sabem do que eu vou falar para vocês, então eu não vou falar, porque eu não vou falar para gente ignorante. E saiu. Passaram alguns dias, ele novamente pediu que reunisse todos os discípulos do pátio. A apreensão foi maior ainda, porque todos queriam novamente ouvir a palavra do mestre. E o mestre, chegando a eles, fez a mesma pergunta: vocês sabem do que eu vim falar para vocês? E aí alguns arriscaram: sabemos. O mestre então disse para eles: bom, se vocês sabem, eu vou embora porque eu não tenho nada para falar para vocês. E foi embora. Passados mais alguns dias, o mestre volta, manda reunir novamente seus discípulos. E agora, os discípulos já tinham acordado entre si na resposta que ia dar. Porque sabia perfeitamente que o mestre ia fazer a mesma pergunta e que realmente o fez. Vocês sabem do que eu vim falar para vocês? E todos responderam em um só coro: uns sabem e outros não sabem. Então o mestre disse: muito bem, neste caso, os que sabem ensinam os que não sabem. Esta história, ela vem nos dizer que na vida, nós estamos aqui na vida para aprender e ensinar uns aos outros. Este é o sentido da vida. O grande filósofo grego, o grande filósofo italiano, Galileu Galilei, disse que nunca tinha encontrado uma pessoa ignorante que não pudesse ter aprendido alguma coisa com essa pessoa. E outro ditado interessante é que os sábios aprendem com os erros alheios. E uma grande parcela da população aprendem com os seus próprios erros. Mas existem aqueles que têm uma grande dificuldade de aprender, porque deixam com que seu orgulho
falem mais alto. Então essas pessoas erram no mesmo ponto diversas vezes, porque não têm a humildade suficiente para perceber o erro que elas estão cometendo. Vocês podem estar perguntando, mas o que tem o aprendizado a ver com as aflições? Tem muito a ver. Todas as aflições pelas quais nós passamos, sejam de ordem moral, sejam de ordem financeira ou de ordem sentimental, ela está embasada em ações que nós cometemos no passado, que pode ser em outras encarnações ou nesta encarnação. Ou ainda podem ser graças que Deus nos oferece para que nós possamos sair da nossa imobilização e partir para o aprendizado. Então, quando você estiver passando por uma aflição, você tem que parar, pensar, refletir se você foi o causador daquela aflição. Porque para toda causa tem um efeito. Newton, que foi um físico, ele disse o seguinte: se você der um murro nessa mesa, a mesa também vai te dar um murro. Isto é, você aplica aqui uma força e ela produz uma força contrária. Assim é a nossa vida. Se nós provocamos alguma coisa, aquilo volta para nós. É a lei de causa e efeito que nós estudamos na doutrina espírita. Se ainda nós não somos sábios para aprender com os erros alheios, mas que pelo menos nós façamos parte daquela parcela da população que aprende com os próprios erros. Temos que estar pelo menos nessa parcela do aprendizado com os próprios erros. Em aprendendo com nossos próprios erros, à medida que nós vamos caminhando, nossas aflições vão diminuindo. Porque a maior parcela das nossas aflições são devidas às nossas atitudes. As chamadas bênçãos divinas são poucas nas nossas vidas. Muitas vezes, como já disse, ela ocorre para nos tirar da imobilidade que a gente fica. Muitas vezes a gente quer ficar estacionado. Então Deus permite que haja alguma coisa que aconteça conosco para nos tirar daquela imobilidade.